Então, Keter é Nekudah Primita, o ponto mais interno. Agora, aqui vem uma coisa interessante. No ponto mais interno, se fala que não tem oponente. Assim como a gente sabe na Kabbalah, existem dois pontos no ser humano. Tem um ponto que é como se fosse o ponto máximo da negatividade, que é um ponto espiritual, é físico também. O ponto máximo da negatividade que é uma coisa tão forte que se fala que é quase impossível de corrigir e na verdade é uma coisa como se você tem que ser removido da sua vida. Agora, tem um outro lado oposto, que é o ponto que é tão luz que nenhuma negatividade pode corromper, né? Que é o ponto da imortalidade do ser humano que está dentro de cada um de nós. E esse ponto é uma coisa que, quando você atinge esse ponto, não tem morte. Eu explico um pouco sobre isso na aula das 10 Sefirot, no nível 5, né? Quem tem o nível 5 lá da Árvore da Vida. Eu falo um pouquinho sobre um exercício que pode fazer para chegar lá, através do Shema Israel. Mas, quando a gente fala sobre a ideia desse ponto interno onde o oponente... Não tem lá negatividade, então, o oponente não vive lá, não tem oponente. O oponente ele começa a viver na próxima camada. E o oponente interno, claramente, nossa negatividade interna, ela vive nas camadas exteriores. Quando a pessoa atinge essa camada interior, que não tem o acesso à negatividade, ele realmente pode ter um momento da sua iluminação, uma epifania, ou começar a crescer de dentro para fora. Agora, é muito difícil manter essa conexão, tá? Mas eu vou dar para você mais uma dica, além do que a gente explica no curso Árvore da Vida, mais uma dica para você. Para chegar lá, se fala que é quase impossível você chegar lá sem fazer o que se chama na Kabbalah Hitbodedut. O que é Hitbodedut? Hitbodedut é você ficar sozinho, ficar só com você mesmo, com você mesma, e simplesmente inquietar seus pensamentos. Daqui a pouco falar como você faz isso melhor e quanto tempo por dia. Então, eu vou entrar nos detalhes técnicos daqui a pouco, tá? Mas só para entender qual é a ideia de você sentir ficar sozinhos, quietos, sem nenhuma interferência e contemplar sobre a vida de uma certa forma. E nesse processo, pouco a pouco a gente vai começar a entender esse ponto que está vibrando de dentro para fora, esse Nekudah Primit, esse ponto interno que temos dentro da gente, que é um ponto, de novo, não há nenhuma negatividade lá dentro. É o ponto da imortalidade do ser humano, que eu não sei se a gente vai conseguir através dele sermos imortais, mas sem dúvida é um ponto que a vida, ela sempre nasce de lá. E a pessoa que sabe tocar nesse ponto uma vez, consegue voltar a tocar nesse ponto uma segunda vez, uma terceira vez, e cada vez que toca consegue aumentar o tempo que você fica lá. E para cada uma pessoa diferente, você pode sentir uma coisa muito poderosa, você pode ter um pensamento muito poderoso, mas existe um nível mais elevado do que sensações e pensamentos. Isso é uma coisa que também a gente tem que entender. Então, eu já vou chegar nesse segredo, mas como a gente tem que fazer isso? Se fala que o ideal é fazer 1 hora por dia. Está escrito no livro Mesilat Yesharim, O Caminho dos Justos, que a gente explica sobre esse livro no nível 6. Todo nível 6 de Kabbalah, eu espero que você, nessa altura do campeonato, tenha pelo menos acesso a esse curso e você pretende fazer ele mais tarde, porque é um nível muito poderoso e elevado. Para a gente falamos da inteligência espiritual, como você fica mais inteligente espiritualmente falando. Aliás, o que significa mais inteligente? Ser mais inteligente significa que você consegue solucionar problemas mais rápido. Não é isso? Pensa nisso. Ser mais inteligente numa área X, você consegue solucionar os problemas mais rápido nessa área. Então, algumas décadas atrás, descobriram finalmente que existe mais do que uma coisa só de inteligência, tem mais do que uma forma de inteligência. Que até poucas décadas atrás, quem era inteligente é quem consegue solucionar problemas de matemática e física, aí você é inteligente, né? E se não, você é burro. Claramente isso é mentira. Existem vários níveis de inteligência e cada ser humano tem, de uma forma natural, uma inteligência mais desenvolvida do que a outra, e o resto tem que desenvolver mais ou menos de acordo com a sua necessidade, sua como espiritual, sua missão, etc. Mas assim, só ter uma inteligência cognitiva, isso é uma das formas. Existe inteligência musical, inteligência geográfica, inteligência emocional, inteligência espiritual, vários. Eu, por exemplo, a minha inteligência geográfica, ela é péssima, péssima, péssima. Isto é, para eu resolver um problema de como eu chego de ponto A até ponto B, seja numa cidade ou num lugar onde não tem ruas, eu estou perdido. Com Waze eu me perco, certo? Então, a minha inteligência é muito ruim. Tem pessoas que eles sabem falar, vamos para a direção nordeste ou noroeste. Sei lá onde fica o nordeste e o noroeste, eu não entendo nada da minha vida essas questões. Então, já outras questões, graças a Deus eu consigo melhor, certo? Então,
Quanto mais você consegue solucionar um problema mais rápido nessa área, significa que você tem mais inteligência ao ponto que você nem precisa mais cair no buraco para sair dele. Você consegue já prever quais são os problemas que podem acontecer e já solucioná-los de antemão. Você cria a prevenção de um problema. Isso, de novo, você mais rapidamente evita os problemas. Isso é a inteligência. Inteligência espiritual significa que você é capaz de desenvolver-se espiritualmente mais rápido. Você é capaz de solucionar seus problemas espirituais com mais agilidade, mais rapidez, ao ponto que você começa a evitar e através de se prevenir supostos problemas potenciais futuros, tá bom? Então, quando a gente fala sobre essa evolução espiritual, você atingir seu ponto, fala que pelo menos 1 hora por dia é bom você fazer esse godedu de você ficar sozinho, quietinho aí, pensar bem sobre a vida. Então, o que você pensa bem sobre a vida? Você fala que só o fato de você ficar sozinho, sem nenhuma interferência, sabe? Sem telefone celular, sem TV, sem música, sem barulho, quanto mais possível sem barulho externo, só você com seus pensamentos, se fala que isso já é uma tremenda evolução. Porque a alma, a gente não consegue escutar a alma quando temos barulho, é uma coisa até fisicamente, quando tem barulho físico, interferências físicas que distraem a gente não consegue escutar a alma, que ela está falando com a gente constantemente. Quando a gente tira essas distrações e olha se há mais ou menos, sabe, os cabalistas racídicos de uns 200, 300, até 100 anos atrás faziam isso muito, eles iam para uma floresta, no meio da floresta, e não importa se está 40 graus debaixo do zero ou 40 graus acima do zero, sabe, na Polônia, que era uma grande, tinha um florescimento da Kabbalah há uns 200 anos atrás. Essas são as condições. No inverno está como se fosse Sibéria e no verão calor que não dá para suportar. Não importa qual é a situação, eles iam para uma floresta, ficaram 1 hora lá conectando-se. Agora, se isso foi necessário há 100 anos atrás, imagina a gente, né, que temos internet, WhatsApp, Facebook, Instagram, blim, 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 o dia internet. Então, eu já ouvi mestres dizendo que na nossa era, se um ser humano é capaz de fazer 1 hora por dia, já é incrível. Tá? Eu vou falar mais uma coisa para você. Sabe que uma coisa que o Rav Ashlag, tá? Ele fala 1/2 hora por dia. Isto é, já em 1900 e mais ou menos 30, 40, 50, já o Rav Ashlag, o grande mestre Kabbalah, falou, sabe o que? 30 minutos por dia. It's amazing. Eu vou falar para você, se você conseguir 1 minuto, tá ótimo também. Tá? 1, 2, 3 minutos. Parece exagerado, mas não é. Tente. Fica sozinho, sem nenhuma interferência. Coloca o telefone em modo avião. Desliga, aliás. Fica sozinho. Começa com isso. Depois de um pouco tempo que você está sozinho, sozinha, você começa a perguntar você mesmo em voz alta.